Olá, seja muito bem-vindo ao Código Aberto Especial de Natal. Depois de tanto tempo juntos nessa temporada, chegamos ao 14º programa, estudando sobre o livro de Gálatas. Estamos numa época muito especial, é Natal, é tempo de estarmos juntos com a família, de trocarmos presentes, mas é tempo de lembrarmos de Jesus. E queremos relembrar então o nascimento de Jesus, mais do que isso, a salvação que Ele nos trouxe através da cruz. E esse é o tema de hoje, gloriando-se na cruz. Para falar sobre esse assunto tão importante, que é a base da nossa salvação, eu tenho convidados especiais que estão aqui. Você pode agora vê-los, esses 3 jovens talentos aqui. Os 3 são músicos também e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles aí. Começando de você que fez uma cara assim, eu sou músico? Sim, você é músico. Eu não sou músico. Você já cantou no Código Aberto? Já cantei no Código Aberto. Então você é músico, eu acabo de lhe informar então isso aí, tá bom? Obrigado, ganhei mais um pro currículo então. Então, qual é o seu currículo, seu nome? Fala aí pra gente. Eu sou o Marco Júnior, mas vulgo Juninho, né, conhecido como Juninho, mas sou web designer aqui da Rede Novo Tempo. Que legal. O que você faz lá nesse web design aí? Os sites da rede, da TV, por exemplo, o blog do Código Aberto, eu que faço todo o design, eu que ponho sua foto lá no topo. E trocou, né? No começo da temporada, olha só. Tinha que recortar seu cabelo, seu conteúdo. Seu trabalho? Todo. Não. Se fosse arrepiado, dava mais trabalho. Dava mais trabalho. Que legal. Então, você veio da onde? De onde você é? Eu sou nascido em São Paulo, criado em Campos, no Rio de Janeiro, e atualmente moro em Jacareí. Olha, que beleza. E a digníssima que está do seu lado, por favor, fale seu nome, de onde você veio. Meu nome é Marcele Fonseca. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde o início do ano a gente está morando aqui na região, em São José dos Campos, perto aqui de Jacareí. Legal. E aí você trabalha? Eu e meu esposo, que daqui a pouco vai falar o nome, trabalhamos com o Ministério da Música. Que legal. Então, 2 músicos aí. Então você é um músico não profissional, né? Não, eu sou o backup deles. Quando eles falam, eu tô ali atrás só para puxar cabo. Que legal. Então, 2 músicos profissionais aí. Que legal. Então, seu esposo, por favor, fale seu nome, esposo. Meu nome é Esposo. Meu nome é Douglas. E como a Marcela disse, a gente trabalha com música, né? A gente tem um ministério aí, o nosso CD, Ministério com Vital também. A gente trabalha exclusivamente com música, gravando vocais, outras coisas. Toda semana assim, vocês estão viajando? Como é que funciona aí a questão de viagens aí? Toda semana a gente tá viajando. Tá sempre na estrada. Tem mês que a gente fica mais tempo fora de casa do que em casa, né? Vocês querem deixar um contato para vocês, para alguém entrar em contato com vocês? Se alguém quiser entrar em contato para marcar agenda aí para 2012, Douglas e Marcele com 2 L's e E no final, @gmail.com. Entra lá que a gente vai ter o maior prazer em atender. Ok, o contato de vocês está no nosso blog, então o pessoal pode entrar também lá, conhecer um pouquinho mais. E que coincidência, o CD de vocês está aqui. Olha só que beleza, né? O pessoal que está em casa aí pode ver. Pode falar, Marcelo. O site ainda não foi pro ar porque o web design aqui, o Juninho, ele não ainda não terminou. Tô fazendo. Só esse é o problema. Mas você pode dar o domínio, douglasemarcele.com.br. Que legal, que legal. E eu tenho aqui na mão de vocês o CD de vocês, porque nós, todo o programa, temos um código, um enigma que a gente dá para o pessoal lá de casa. E hoje, então, o programa será esse CD maravilhoso, Douglas e Marcele, certo? Que será o presente de hoje, o brinde para aqueles que acertarem, então, o código. E atenção, você agora que já 13 lições para trás, você tweetou para a gente. Agora, no nosso 14º programa, nós também queremos a sua participação. Tweet para @Código Aberto NT, a resposta do seguinte código, que vai aparecer agora, exatamente agora na sua tela. Os traços que você está vendo agora aí são letras, tá bom? Então a gente colocou uma frase, na verdade é um propósito para o nosso Natal e para o nosso Ano Novo. Está aí, só que essa frase está sem as vogais. Olha que fácil, completar vogais fica bem mais fácil, porque são poucas, né? Então, vamos lá. Traço, N traço, N traço, V traço, N traço, V traço, olha que fácil, CR traço, traço, T traço, R traço, olha que beleza. Os meus convidados estão meio perdidos aqui, né? Vocês não estão visualizando ali, né? Depois eu vou dar para vocês. Mas eu quero participar também, eu quero ganhar um CD. Cara, eu vou deixar você olhar aqui, ó, para ficar mais fácil assim, ó. Tá bem fácil. É um propósito para o seu Natal e para o seu Ano Novo. A gente sempre faz uns propósitos aí com Deus, então é um propósito para você. Então tá muito fácil, só você completar as vogais e twittar pra gente aí, @Código Aberto NT, valendo hoje um CD maravilhoso de Douglas e Marcele. Então, qual a música que vocês gostam assim mais de cantar aqui desse CD aqui? O CD é muito bom, eu tenho, vocês
É difícil, né? A gente canta todas, mas assim... Vocês gostam de todas, são todas assim, muito boas. Tem a que o pessoal gosta mais de ouvir. A gente não pode fazer um programa nosso sem cantar Castelo, por exemplo. Né? O pessoal sempre pede. Então essa aí a gente canta todo o programa, não importa se a gente vai cantar 2 músicas, uma música, tem que ser essa, porque é o pessoal sempre pede. Que legal, que legal. E eu queria, para conhecer um pouquinho mais vocês, eu queria, aproveitando esse clima de Natal que a gente está vivendo, Natal a gente lembra muitas coisas, né? É um período de nostalgia, você lembra muita coisa ou da infância, da adolescência, de uma fase da vida. Queria que vocês compartilhassem com a gente uma lembrança que vocês têm gostosa assim do Natal. Na minha casa, por exemplo, todo Natal meu pai, ele se veste de Papai Noel. Agora ele tem roupas mais modernas de Papai Noel. Antes era um lençol, uma coisa preta, uma barba, assim, um cabo de vassoura na mão. E ele chegava assim e dava os presentes pra gente. A gente amava isso. E depois meu pai voltava, cadê o Papai Noel? Já saiu. E nunca meu pai e o Papai Noel se encontravam, né? Não sei por quê. Coincidência, né? Então, uma coisa que marcou muito a nossa infância e tal, esse momento com a família, bem gostoso. Vocês têm alguma lembrança, assim, do Natal de vocês? Quem quer compartilhar com a gente aí? Olha, eu passei vários dos meus natais, eu passei sempre indo para casa da minha avó em Santa Catarina. Então, assim, para mim, até pouquíssimo tempo atrás, Natal estava relacionado à casa da minha avó. Então, assim, Legal. é sempre... A gente ficava aguardando o ano inteiro, ansioso, assim, porque além de ver a minha avó, ver os meus tios, meus primos que moram por lá, então, assim, Natal para mim sempre teve muito associado à casa da minha avó, assim, era sempre ótimo, a gente fazia juntava todo mundo na mesa grande, cheio de comida. Casa de vó, né? Casa de vó é só comida, Nossa, né? ela fazia uns biscoitinhos, assim, com uns confeitozinhos em cima, com glacezinho, bem coisa de Natal, assim, em formato de árvorezinha. Olha, não é como o da sua avó, mas nós temos aqui uma bela ornamentação de cupcakes, assim, que depois a gente talvez, se a produção liberar, a gente pode até compartilhar aqui juntos, né? Mas muito legal, Natal é muito gostoso, né? Alguém mais tem uma lembrança, assim? Eu lembro de um Natal que minha mãe me deu uma bola, né, de futebol, e eu na sala brincando com a bola, tal, quando minha mãe viu, eu estava com uma febre de 42 graus, aí teve que levar primeiro deu um banho lá, e depois levou para o hospital, e eu não queria largar a bola, vamos brincar. Eu Olha só, disso. apesar de um incidente aí, foi um Natal legal, né? Você lembra como uma coisa boa. Eu ganhei a bola, né? Que legal, e Marcelo? Natal é um tempo gostoso, assim, sempre, né? Mesmo... não importa com que família a gente esteja, que a gente só vai acrescentando famílias ao longo do tempo para a gente passar junto, né? Antes eu passava só com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha avó. Aí teve uma época que eu passei uns 3 natais indo para Natal, que meu pai é de Natal, no Rio Grande do Norte. Falar nisso, um beijo para todos de Natal. E lá também tinha essa tradição, porque como a família lá é grande, meu pai tem 12 irmãos... Juntava todo mundo numa casa e sempre um se vestia de Papai Noel e as crianças todas gostavam daquilo. Então, aquilo para mim, como foi com mais gente, né, ficou bem marcado na minha memória, Natal em Natal. Que legal, que legal. Natal é uma época boa e nada melhor que essa época para comentarmos, então, sobre Jesus, certo? Queria pedir, então, ao Júnior que possa fazer uma oração para que a gente possa começar o assunto de hoje. Claro, oremos. Vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando a Tua Palavra e compartilhando. Pedimos que Tua iluminação venha agora para nós, que Teu Espírito fale através de nossos lábios. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Nós estamos terminando já o ano, estamos terminando também o livro de Gálatas. A gente passou, então, 14 programas, esse é o 14º, estudando detalhes, cada verso, cada palavra. Foi muito gostoso, é um livro muito importante, é um livro que mudou a vida de muitas pessoas. Foi a partir desse livro que Martinho Lutero descobriu as verdades sobre a justificação pela fé, a salvação em Cristo. E a gente está chegando então já no finalzinho desse livro e a gente tem algumas coisas para aprender sobre o finalzinho. Um desses detalhes é que Paulo ele sempre tem uma característica própria para terminar as cartas dele, né? A maior parte do Novo Testamento são as cartas de Paulo e ele sempre termina num formato assim. Qual que é esse formato que ele termina as cartas assim? Ele tem 4 itens que ele sempre põe em todas as cartas dele. Primeiro, saudações a indivíduos específicos, a uma pessoa específica, um amigo. Um abraço para fulaninho, manda um abraço para irmão tal. Deve ser engraçado você viajar, vocês que viajam muito, né? A gente faz amigos em lugares, né? Eu que sou pastor também, a gente é pastor num lugar, depois sai, e aqueles irmãos, então... E aquele fulaninho, você tenta lembrar. É como hoje no Twitter, você mandando um abraço a fulano de tal, mês que vem eu tô aí, alguma coisa assim, né? Uma exortação final, ele também fazia bastante. Uma assinatura pessoal, o pessoal identificar que realmente era ele que fazia. Rapidinho, volta ali. Exortação final, o que seria essa?
É uma apreensão, né? Você falou o seguinte, não faça isso, meu querido, faça aquilo, um conselho, uma advertência, assim. Tá, esse seria o segundo ponto, né? Seria o segundo ponto. O terceiro, uma assinatura pessoal, uma identificação dele. Que ele mesmo escrevia, Justamente, porque por mais que tivesse um escriba ali, ele às vezes pedia no final, me dá... Isso que eu achei interessante mesmo, porque ele ditava essas cartas, né? Todas essas cartas eram ditado para uma pessoa que escrevia. Só que nessa saudação final, ele escrevia a próprio punho. Ele é quem ia e escrevia isso aí. Mas só esse pedaço final, essa saudação e que a graça de paz... Ele fazia questão, né, de escrever. Ele que escrevia isso aí. O resto tudo era escrito, ele ditava, né? E ele terminava com uma benção final, abençoando todos, que Deus abençoe vocês, tal. Ele terminava uma benção bem bonita. Que a graça e a paz estejam com todos. Mas, né, no livro de Gálatas, como é um livro realmente bem peculiar, a gente percebe que ele faz uma alteração aí nessa lógica, nessa sequência que ele sempre usa aí. Que alteração que ele usa, que ele faz nessa finalização da carta aí? Quem quer falar pra gente? Uma saudação, né? Nem a saudação, nem a benção final. Exatamente. Nessa aí, eu acho que assim, ele estava tão, assim, acho que preocupado e ele queria, acho que, enfatizar tanto o que ele estava querendo passar que nessa hora de ele escrever a parte, assim, à própria mão, ele não deu essa saudação normal, né? Ele diz que ele até fala que escreveu em letras grandes. Ele né? focou exatamente na exortação, né? Que é essa apreensão. Exatamente. Ele, assim, acho que ele não queria perder nenhuma linha daquilo que ele estava escrevendo. Ele queria gastar com outra coisa, a não ser mostrar para o povo da Galácia que o que ele queria falar para eles, entendeu? Então, assim, ele não quis perder nem isso, nem um pedacinho que ele escreveu. Ele falou um pouco mais ainda do que ele estava querendo mostrar para eles. Porque a questão é assim, ele já tinha falado o que ele tinha que falar. Isso. O livro de Gálatas, ele é pequeno, mas ele fala, ele é bem duro, ele diz isso e tal. Mas olha só, quando chega o momento de se despedir, parece que ele não queria. E como é que você consegue imaginar Paulo com a pena lá para escrever só uma saudaçãozinha para o punho, mas parece que ele não quer largar a pena. Né? Eu acho que nenhum script, né? Às vezes você está fazendo um programa, às vezes na igreja ou em algum lugar na comunidade, ou até uma gravação de um programa, você tem aquela coisa toda que você tem que seguir, né? Aquele programa. Mas você não quer perder linha do pensamento num tema muito importante. Então você acaba pulando alguns passos para justamente fazer sentido, porque você vê que realmente tem necessidade daquilo. Exatamente. Então, a parte da saudação dos indivíduos ele não faz, a gente percebe até um pouco de... Talvez tinha uma intriga, né? Porque realmente houve um problema, né? Com os Gálatas que estavam se esquecendo da mensagem de Paulo, estavam dando atenção a falsos mestres. Então, ele nem faz mais essa... Parece que perdeu um pouquinho aquela amizade, aquele relacionamento legal que ele tinha com outras igrejas, né? E depois, então, essa parte onde ele parece que não quer soltar a pena porque ele quer ter certeza que aqueles filhos... Eram filhos na fé, né? Que eles não se desviassem. Essa preocupação de Paulo é bem bonita, né? Porque ele considerava realmente eles... Porque ele chegou na Galácia, como falou durante a lição aí, ele chegou lá meio que por acaso, assim, né? Não era a intenção dele ir para ali naquele momento, assim. E ele foi muito bem recebido. Então, assim, ele tinha uma consideração muito grande por eles. E, assim, o povo da Galácia gostava muito dele e ele se sentiu, assim, parece que estava afastado. Então, ele queria muito trazer eles de volta para aquilo que era no começo, né, quando ele pregou lá, né? Até estudando, né, o nosso guia aqui estava falando que poderia ser porque ele tinha aquele problema de visão, por isso que ele não largou, ou que fosse qualquer outro problema, mas não, em fato mesmo ele queria enfatizar a exortação, enfatizar, destacar aquela parte que era para eles voltarem para Cristo, né? Que carinho, né? Que carinho. Estudando isso aqui, realmente essa imagem dele escrevendo, não conseguindo largar, realmente me marcou bastante. E então vamos daqui a pouco, no próximo bloco, estudar o que ele escreveu nesse conselho final. Ele já tinha falado tudo que ele tinha que falar, mas ele continuou escrevendo algumas coisas que são muito importantes para nós. Nós temos então, mais uma vez, então, queremos relembrar você o nosso código de hoje, que está aparecendo aí na sua tela. É um propósito para você nesse ano novo, nós vamos falar sobre isso mais à frente aí no segundo bloco. Então, essa frase que está aparecendo aí no seu vídeo, agora na sua tela, está sem as vogais. Então, cada espaço desse onde tem um traço, você vai colocar uma vogal. Então, lá tem traço, N traço. Então, vou pedir ajuda de vocês aqui para já tentar visualizar isso aqui. Então, traço, N traço, uma palavrinha de 3 letras, olha que fácil. Depois, N traço, V traço. Depois, N traço, V traço.
Outra palavra, CR-T-R-. Está muito fácil hoje, valendo então um CD maravilhoso de Douglas e Marcele, que estão aqui no Código Aberto Especial de Natal. Hoje estamos falando sobre o tema Gloriando-se na Cruz, lá no finalzinho da carta de Paulo. Temos um rápido intervalo e eu espero você. Até daqui a pouco. O Código Aberto está de volta e hoje um programa especial de Natal. Eu vou pedir para os câmeras darem uma olhadinha aqui, uma passeada aqui pelo nosso cenário para mostrar os detalhes tão bonitos dessa decoração de Natal. Natal é uma data muito especial, uma data festiva. E Natal é gostoso, sempre a gente enfeita a nossa casa, né? Coloca coisinhas bonitinhas e tal. E parece que o povo não quer tirar não, né? Dá janeiro, dá fevereiro. E tá lá a guirlanda, tá lá coisa assim, sabe? Tem gente que já emenda já. Já emenda ali com as outras festas e vai com a Páscoa. Natal é um tempo muito gostoso. E o pessoal aqui da produção, então, elaborou então essas coisas tão bonitas aqui pra gente ter esse clima aí de Natal tão gostoso, de família. E vamos aproveitar para mandar um abraço para as nossas famílias, né, que estão nos assistindo aí. Vocês estão passando o Natal no estúdio, já pensou? Já pensou nisso? Pois é. Não, o programa é gravado, né? A gente tá um pouquinho antes aí do Natal. Mas vamos fazer de conta que a gente tá no Natal aqui, né? Então mande um abraço para sua família que está lá, fazendo a ceia sem vocês lá. Pois é, né? Vai ver, eu vou até estar lá. Mas vou sair daqui correndo e pra lá. Não, queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pros meus 2 irmãos. Pra todo mundo, é difícil lembrar, né, assim, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós e todo mundo. Sobrinho. Meu sobrinho, meu sobrinho, é novinho. Quem mais que lembrar. nasceu? Vai ver mais alguém. Não, por enquanto só isso mesmo. Tá grávida, Marcelo? Não. Quem mais? Bom, eu queria também, né, mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, que, assim, né, morando longe da saudade, pro meu irmão querido também. E, né, pra minha segunda família também, que é a família do Dodô. Se der esse Natal, a gente vai passar todo mundo junto. Juntar todo mundo. Que legal. Vai ser uma bagunça bonita, né? Eu quero mandar um abraço pra minha família, meus pais estão em Campos, meus irmãos, Campos no Rio de Janeiro. Quero mandar também pra minha sogra e meu sogro e o vô, que estão em São Paulo. E pra minha esposa querida, que eu amo tanto. Que legal. E você, não vai mandar abraço pra ninguém, não? Eu tava aqui com inveja já, Pois assim, é, tipo, que apresentador não pode ficar mandando abraço, né? Só os convidados, mas Não, pode ser, tá liberado. você deixa, cara? Deixo, tá Muito liberado. obrigado. Queria aproveitar e mandar um abraço pra minha esposa, Marla, muito querida, que está na Bahia. Queria mandar um abraço pros meus pais, que estão no Rio Grande do Sul. Queria mandar um abraço pro meu irmão e minha irmã, que estão em São Paulo. Pra minha avó, que está no Rio Grande do Sul, também pra minha tia, que está no Rio Grande do Norte. Eu amo vocês, cada um num lugar, Brasil né? inteiro, né? Para a família do meu pai, que mora no Espírito Santo, para os meus sogros, que moram em São Paulo. Família é uma coisa maravilhosa, né? Pro Brasil, né? Para o Brasil inteiro. Um abraço, Brasil, obrigado. Para a nossa família do Código Aberto aí, que tem acompanhado a gente durante tantas semanas, né? Que tem feito parte da nossa vida também. Então, continuando o nosso assunto, Paulo, ele tinha uma família, era a família da igreja, isso era uma família para ele. Ele estava tão preocupado que ele, no finalzinho, ele começou a voltar a assuntos que ele já tinha tratado no decorrer da carta dele. Eu vou pedir para a Marcele ler, então, quando Paulo começa, então, a voltar nesses assuntos aí. Qual que é o texto, Marcele? Fala pra gente. Tá lá em Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 12 ali. Pronto, lê pra gente aí. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Olha só. Qual o perigo aqui de muitas vezes a gente fazer coisas para se gloriar? Que ele está dizendo que ele já falou muito sobre circuncisão, não era um sinal que assim Paulo ele se opunha a isso, porque era um sinal que os judeus usavam. O problema agora era você achar que os que tinham aquele sinal, somente aqueles iriam se salvar. E aqui ele fala uma coisa interessante, o perigo de você fazer coisas e se achar. Nossa, olha, eu guardo isso, eu faço isso, aquele ali, ó, aquele não faz. O povo daquela outra igreja ali, eles não fazem isso, eu sou melhor que eles. Qual que é o
perigo disso aí, da gente se vangloriar? É o legalismo, né, cara? Você quer forçar tanto uma coisa que você se preocupa tanto com os detalhes que você esquece o princípio do detalhe, né? Que é, por que você está fazendo aquilo? Por que você segue esse ou aquele outro princípio? Você segue porque é uma consequência da tua comunhão com Cristo, da tua vida cristã. Agora, se você faz porque tem que fazer e você tem que mostrar para os outros, você está totalmente errado, né? E eu acho assim que o maior perigo aqui que ele, né, foca, que Paulo, é que esses legalistas, esses judaizantes aí da época, eles não tinham amor por aquelas pessoas. Eles queriam realmente se gabar de terem conseguido fazer eles aceitarem o que eles acreditavam. Então, eles não eram verdadeiros servos de Cristo, porque o verdadeiro servo de Cristo foca na glória de Deus. Ele quer deixar as pessoas voltadas para Cristo. E eles não, eles queriam apenas contar números, né? Ah, eu botei mais 300 pessoas acreditando no que eu acredito. Eles se gloriavam nos outros, né? Exatamente. Eles se gloriavam nos outros. Eles deixavam de se gloriar na cruz de Cristo, que é o que Paulo fala bastante, e se gloriavam nos outros, né? Eles se gloriavam no que os outros faziam. Tipo, eu fiz aquela pessoa ser assim, ou fazer isso, ou ser circuncidado, Exatamente. que é o caso que eu estou falando aqui. E no caso, isso não é amor, né? As pessoas, para eles, não eram importantes, como eram para Paulo. Paulo amava aquelas pessoas. Eu acho que isso é até um alerta para a gente nesses dias, né? Porque, de repente, em nossas igrejas, comunidades, nós estamos fazendo o quê? Trazendo pessoas só para ter números estatísticos, ou nós estamos apresentando o Cristo que nós conhecemos? Exatamente. Porque, assim, a lei, é muito fácil você se gloriar, no caso, em cima da lei. Porque a lei está ali, eu fizer isso, estou bem, entendeu? Eu fiz isso, eu fiz isso, entendeu? Esse é que é o negócio, eu fiz isso. Então, eu estou seguindo, eu fiz isso, eu faço isso, estou tranquilo. Assim como o jovem rico, né? Chegou para Cristo, eu sigo desde a minha mocidade. Eu faço tudo isso, eu sou um exemplo. Exatamente. Aí É muito exatamente no simples, ponto. né? É muito simples você, assim, seguir certas coisas. Você segue e tal, por mais que você tenha que deixar de fazer uma coisa, ou tenha que deixar de fazer outra, mas é muito fácil. Vira costume, né? Você não precisa mudar nada, praticamente, assim. Você simplesmente, eu vou fazer isso, isso e isso, se eu fizer isso, eu estou bem com Deus, estou tranquilo, vou para o céu. É isso. Entendeu? Isso aqui Não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou menos, né? É por isso que ele foca bastante, Paulo foca bastante na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo eu não tenho mérito nenhum nisso. Eu não tenho mérito. Voltando então, indo então para esse paralelo, né? Então, pode ser a glória na carne, a glória pelo que eu faço, a glória na cruz de Cristo. Agora Paulo começa a falar mais uma vez sobre Jesus, que é a essência da nossa fé. E ele vai mais uma vez falar de Jesus e tentar focar os Gálatas, que um dia tinham acreditado que a fé era por Jesus, somente por Jesus. Eu não contribuo em nada para a minha salvação, somente com o meu pecado, com a minha miséria. Agora eles tinham mudado o evangelho e agora ele vai falar sobre a cruz, a glória na cruz. Isso aqui a gente podia fazer uma temporada só sobre a cruz, a glória na cruz. Vamos ler lá o texto? Gálatas 6,14. Mais uma vez aqui, só para a gente enfocar essa importância da cruz. Quem que pode ler para a gente? Eu leio. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Que coisa linda. O que esse verso quer dizer aqui? Cara, eu achei interessante que no nosso guia de domingo, ele fala uma coisa bem legal em relação à cruz, até que a gente falou agora do achismo, eu fazer aquilo, eu fazer aquilo outro. Ele fala assim, ó, em nenhum lugar a nossa gloriosa sabedoria humana, as nossas riquezas e o nosso poder aparece mais claramente em toda a sua futilidade e vaidade do que diante da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a transparência, né? É a transparência do que é o correto. Não adianta, você pode tentar o que for, você pode ostentar a maioria das coisas que você não é, mas diante da cruz não tem como você bater mentira com verdade. Exatamente. E o maravilhoso é que Paulo, ele tinha todos os motivos para se gloriar na cruz. E ele mostra esses motivos para que os Gálatas também sintam isso. Porque ele conhecia a pessoa da cruz, ele conhecia Jesus Cristo. E as pessoas, os falsos mestres que estavam tentando desviar os Gálatas, não conheciam como ele conhecia. Então ele explanava Jesus Cristo de uma forma assim, pessoal,
maravilhosa, com a comunhão que ele tinha. Ele conhecia o poder da cruz, né? Que a cruz libertou ele daquela escravidão espiritual que ele vivia. Própria, exatamente. Né? E ele conhecia o propósito da cruz. Então, por esses vários motivos é que ele podia se gloriar na cruz. O propósito da cruz ele também explanava ali para os Gálatas, para eles não se esquecerem disso. Por isso que ele falou aqui no final de novo dessa carta, para que esse é o motivo principal da nossa liberdade. A nossa vida espiritual tem que estar caminhando para a liberdade, não pode ser para a escravidão, porque esse é o propósito da cruz, liberdade. Então, esse é o foco, eu acho, da glória na cruz, né? Agora, parece um paradoxo, porque naquele tempo, cruz não era uma coisa muito legal. Não. Isso que eu ia falar agora. Porque, assim, a cruz era uma das piores mortes, assim, acho que mais vergonhosas que existiam. E, assim, para os romanos, eles nem falavam sobre isso, assim, de tão eles consideravam eles nem isso, cogitavam a ideia de um cidadão romano, né? Ser crucificado. Não podia ser crucificado, e eu estava lendo outro comentário. Paulo, quando era Saulo, né? Exatamente. Também não. Que eles dizendo que, assim, a cruz não era citado nem em conversas sociais de pessoas, assim, com mais nível romano, porque eles achavam isso uma coisa, assim, totalmente fora. E até para o povo judeu, né? A ideia de um Messias crucificado... Fala que a cruz era pedra de tropeço, né? Em Coríntios fala isso aí. Né? Então, assim, era difícil, assim, as pessoas... ele fica falando de se gloriar na cruz, mas para as pessoas daquela época compreenderem isso aí, assim, era uma coisa complicada. Mas é por isso que ele foca a cruz na pessoa de Cristo, no poder da cruz e no propósito da cruz. Não no caso, e a cruz não mesmo, na cruz, exatamente, não na crucifixão. Que legal. E a cruz, então, muda tudo no mundo. A cruz muda a certeza da nossa salvação, que nós podemos ser salvos apesar de ser como somos. E eu queria ler com vocês aí Romanos capítulo 6, de 1 a 6, quem pode abrir para a gente? A gente vai ver a diferença, então, que a cruz ela faz no relacionamento de Paulo com o mundo. Romanos capítulo 6, de 1 até 6, mais ou menos ali. Quem pode ler para a gente? Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Esse texto é muito claro, é muito lindo. Então, a maravilha da cruz, o que Jesus fez por você, te dá uma nova vida, te transformar, te dá salvação. Bater o martelo e dizer assim, você está justificado, declarado justo, se você acredita em mim. Isso não vai permitir agora que eu diga, Jesus me deu salvação, beleza, agora eu vou fazer o que eu quiser. Justamente pelo contrário, vai criar em você o desejo de ser semelhante a Jesus, de ser uma nova criatura. A gente vai agora para o Giro Universitário e vamos então para mais uma dessas universidades adventistas e vamos ver o que os jovens acham que é ser uma nova criatura a partir da experiência da cruz. Vamos assistir? O Giro Universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. O que significa ser uma nova criatura? Eu acredito que o Espírito Santo, ele te molda conforme o caráter de Jesus. Então, o seu velho eu morre para o seu novo eu nascer. Na verdade, Jesus nascer dentro de você. Eu gosto de analisar o ponto de vista de nova criatura, analisando o versículo da Bíblia de Provérbios 17:22, que é o meu versículo favorito, que diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, a partir do momento que a gente passa a viver em total felicidade e a gente
não se preocupa tanto com a tristeza, embora a gente tenha, isso sim é um sentido legal de nova criatura. A gente viver a partir da felicidade que só Deus pode nos oferecer a partir da nossa entrega total. Para mim, ser uma nova criatura é deixar tudo de errado para trás e começar a ter atitudes que agradam a Deus. Eu lembro que eu li em 2 Coríntios que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Bom, eu acredito que quando nós estamos voltados para o mundo, a gente costuma viver sem paz, sem segurança. E para pôr fim a essa situação, nós encontramos Jesus. É deixar de lado aquela natureza pecaminosa que a gente nasce e ir para um estágio diferente, um estágio divino, onde Deus é o comandante total de nosso corpo, onde a gente evita o pecado e apenas busca o nosso Salvador e espelhar em Jesus Cristo que veio por nós e morreu na cruz. E por isso nós, olhando para Ele, queremos ser diferentes. Por isso nós deixamos a nossa velha pessoa e nos tornamos uma nova pessoa, ou seja, uma nova criatura. Isso acontece com o batismo. Quando você se converte, Deus te torna branco como a neve, assim te fazendo uma nova criatura. Seria morrer para o pecado, viver em Cristo, ter Cristo como seu alvo supremo. Eu acredito no meu pensamento que é uma transformação. E essa transformação ela tem que ser interna. Tem pessoas que mudam o cabelo, põem uma boa roupa, às vezes faz até uma cirurgia plástica, mas ela continua tendo a mesma personalidade. Pode ser uma pessoa ruim, para os outros, mudando externamente, ela se torna uma pessoa boa. Mas dentro de si, ela continua sendo aquela pessoa ruim, né? Eu acredito que isso também seja uma coisa que ela não consegue, mudar por si própria. É uma coisa divina. Isso aí, muito obrigado então. E para você, o que é ser uma nova criatura? Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa instituição, sobre esse colégio, você pode acessar essa página que está aparecendo aí no seu vídeo e conhecer então os seus cursos, então tudo que está disponível aí para você. Agradecemos a conversa que está muito legal, a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente vai para o segundo bloco, para o terceiro bloco, comentar então sobre o que realmente na prática ser uma nova criatura. Mas antes eu quero deixar mais uma vez então o código de hoje. Tuita pra gente, @códigoabertoNT, hoje valendo um CD de Douglas e Marcele. Entre todos que acertarem, nós vamos então fazer um sorteio aí desse CD tão especial. Está aparecendo mais uma vez o código aí na sua tela, você só tem até o começo do próximo bloco, agora do terceiro bloco, para você dar a resposta pra gente aí. Traço, N, traço, a outra palavra agora, N, traço, V, traço, outra palavra, N, traço, V, traço, outra palavra, CR, traço, traço, T, traço, R, traço. Está muito fácil, um propósito para esse ano novo que está começando aí. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. Eu te espero em alguns minutos. Até lá. Missão, missionários, que imagens essas palavras lhe produzem na mente? Você já sentiu o desejo de algum dia ser um missionário ao redor do mundo? Se sim, o passaporte para a missão é a nossa dica cult de hoje. Aqui você encontra um manual com orientações para quem deseja ser missionário em algum lugar do mundo. Por mais de 40 anos, o Instituto Mundial de Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem treinado pessoas e tem enviado pessoas para servirem a Deus e evangelizarem o mundo em outros países. Se você quer fazer parte dessa missão, entre na página dos voluntários adventistas ou acesse o nosso blog para saber os detalhes. O Dica Cult dessa temporada fica por aqui, mas sempre que você quiser rever alguma dica, acesse o nosso blog. Lá você vai encontrar todas elas. Na próxima semana, a gente se vê novamente, abordando um outro tema com uma nova dica. E finalmente chegamos ao último bloco do último programa dessa temporada de 2012, estudando sobre o livro de Gálatas. E nesse clima de Natal, de presentes, o Código Aberto quer deixar um presente para você. Esse guia de estudo que a gente tem apresentado em todos os programas, só que dessa vez ele vai para você com um lacinho vermelho. Ele vai para você como um presente para que você possa conhecer um pouco mais sobre a Bíblia e estudar sobre os assuntos tão importantes que são a verdade de Deus para você. Eu estou aqui com o Douglas, a Marcele e o Juninho, certo? E temos também o código de hoje que será desvendado agora. Eu já vi que o Júnior já entregou agora.
não era pra falar em voz alta. Agora eles já sabem já Eu o já código. falei pra eles, eu sei. Vocês já tinham matado já o código? Eles já Foi o tinham? Juninho que contou pra gente. Mas é porque ele viu ali, É, visualizou Você a coisa. visualizou. Pra quem tá só vendo letra, traço, tá meio complicado. Eu já Você que esqueci. está em casa, ainda tem tempo de twittar pra gente, @código aberto NT, e dizer pra gente abrir esse código que está aparecendo agora pela última vez na sua tela aí. Traço, N traço, outra palavra, N traço, V traço, N traço, V traço, CR traço, traço, T traço, R traço. Quase enrolei a língua agora. E aí, não vou perguntar pra você, não, todo mundo já sabe, né? Vocês ouviram aí? Mas estava fácil. Que realmente seja o propósito do nosso ano, né? Esse propósito aqui que está no código de hoje. Você tem quantos segundos aí pra acertar? Vamos 10. lá. 10 segundos. Acabou o tempo aí. Já era. Muito obrigado. Gente, durante esse ano inteiro, durante essa temporada aqui, muita gente tweetando. Se a gente fosse somar quantas pessoas tweetaram pra gente, a gente ficou muito feliz com a sua participação. E vamos então saber quem acertou, e até o final do programa a gente vai sortear então, e você vai saber pelo Twitter do Código Aberto quem foi o vencedor aí desse código, que vai levar para casa então Douglas e Marcele, e poderia talvez receber em casa. Já pensou se vocês fossem para casa da pessoa? Entregar, né? Vamos ver onde a pessoa Agora vocês têm que mora, pagar depois a passagem, gente que o código não tem aparece. dinheiro. Ah, tá. Não, Já pensou então, assim, acho que você que melhor ganhou mandar pelo agora, correio. você se receberá semana que vem na sua casa a visita de Douglas e Marcele cantando aí no seu quarto as suas músicas preferidas. Não, tô brincando. Então eu sorteio pra São José dos Campos, que fica mais fácil. Aí sim. Se for São José, vamos Aí, torcer quem então sabe? para que o vencedor seja de São José dos Campos, interior de São Paulo. Então, vamos então desvendar o código, que é... Fala você pra gente aí. Ano novo. Você falou bem a Nova. palavra que eu esqueci. Eu não sei. Criatura. Criatura. Ano novo, nova criatura. Esse é o assunto que a gente está falando. Então, como nós precisamos ser transformados. A cruz, ela nos transforma. A gente não quer continuar do mesmo jeito. E nós precisamos ser novas criaturas. Então, tá aí o código desvendado para você hoje. Ano novo, nova criatura. Que você se comprometa com o Senhor de mudar cada vez mais, abandonar o pecado e estar crescendo em santidade. Obrigado pela sua participação, obrigado porque você tweetou pra gente, e é isso aí. Vamos continuar o nosso assunto, porque o terceiro bloco já está acabando, essa temporada já está acabando, e Paulo tem muita coisa para falar pra gente. No finalzinho, ele ainda segura a pena, segura a caneta e diz, não, eu ainda tenho um recado muito importante para vocês. A gente viu que Paulo ele fala de nova criatura. O que é ser uma nova criatura? O que esse termo significa na Bíblia? Interessante que o nosso guia traz uma coisa bem bacana. Por exemplo, criatura é traduzido da língua grega, né? E que quer dizer o seguinte, ela se refere a uma criatura individual, ou como ela pode ser traduzida também, para toda a ordem criada. Ou seja, implica que há um criador por trás disso. E Jesus se referiu a esse processo como um novo nascimento. Ou seja, não é do meu ato. Não sou eu que faço, o Criador que faz por mim. Assim como a criação é um ato divino, né? Tem que existir um Criador, a nova criação também é um ato divino. Mas será que às vezes a gente não está tentando mudar a nossa natureza, ser uma nova criatura com base nos nossos atos? Tipo, eu vou tentar fazer? A gente consegue fazer isso? Não, consegue sem chance de conseguir fazer isso. Tipo, o começo de ano é clássico isso, né? Senhor, esse ano eu não As vou resoluções, mais fazer né? isso. Exatamente. Mas a gente consegue, tipo, a gente fazer. Ah, é muito difícil. Não, é difícil. Não, muito difícil, assim, essas coisas, as coisas que a gente promete no começo do ano, a gente quase não consegue cumprir, né? Tipo, vou emagrecer esse ano, agora a partir de janeiro eu começo a fazer regime. Eu fui começar a fazer regime só em agosto. Já acabando o ano. Eu também. É até interessante, Mas... tanto o Dodô como eu, nós perdemos mais de 10 quilos. Ele perdeu 12, se não me engano, né? Eu perdi 11. Mas no início eu pensava o seguinte, não vou conseguir. Mas só fui pedir ajuda a Deus, porque ele que dá a vontade, assim, de segurar a hora que você vê o doce, a hora que você vê aquela comida gordurosa. O programa Vida e Saúde, um quadro, como é o nome do quadro? Informa, com Vida e Saúde. É um quadro para a internet do programa Vida e Saúde, no qual eu e a Samela nos propusemos a perder 10 quilos em 3 meses. Olha só. Aí, se eu não me engano, em 2 meses, lá pro meado de setembro, eu já tinha perdido os 10 quilos e a Samela terminou também, lá perto. Foi muito bom. Pois é, mas você vê, para uma coisa dessa, tipo, fazer um regime, eu fiz... Perdi a conta de quantos regimes eu já comecei a fazer e não consegui. Então, para uma coisa dessa, a gente não consegue fazer, imagina... Entendeu? Então, assim, é impossível. O único jeito que a gente consegue salvação é só na cruz de Cristo mesmo. A gente não... É impossível a gente conseguir
a salvação de outra forma, né? Impossível. Até a gente estava lendo outro comentário aqui, a Marcele vai falar. Porque assim, um dos propósitos da cruz, né, que Paulo fala aqui da nova criatura, é que assim, a velha criatura, né, nos remete a Adão, né, e seu fracasso ali no início, lá no Éden, quando ele escolheu o pecado, rejeitou a paternidade de Deus. A velha criatura é essa, e a nova criatura foi Cristo, que quando veio aqui no mundo e se entregou por nós na cruz. Sim, então, Adão trouxe o pecado para o mundo, exato, e Deus morreu, Deus como segundo Adão, e justificou, né, o mundo, entendeu? Cristo como segundo Adão justificou o mundo e nos fez novas criaturas a partir de aceitarmos essa graça, de aceitarmos esse sacrifício. Isso Paulo deixa claro aí aos Gálatas também. Então fica claro, né, que a gente só é nova criatura mesmo a partir do momento que a gente deixa Cristo agir em nós, né? Enquanto nós tentamos fazer com os nossos próprios esforços, não vale de nada. Né? Com certeza. Com Cristo é que vai ter sucesso, vida bem-sucedida, esperança, justificação e salvação. Agora uma pergunta para o pastor: e como que a gente faz isso? A gente entrega a Cristo para ele tornar a gente a nova criatura? Primeiro a gente tem que aceitar, certo? E viver em intimidade, em relacionamento com Deus. Não adianta nada dizer assim, eu aceito Jesus, beleza, tal. Eu não ando com Ele. A lição falou muito de viver no Espírito, andar com Jesus. E é nesse processo que você entra, então, a santificação. Cada dia, você descobre mais como Deus é maravilhoso e você quer ser como Ele e você vai enxergando novos pecados. É um processo que é contínuo. Eu estou perfeito, não precisa mudar mais nada. Eu acho que assim, até voltando para o Velho Testamento, pega Enoque, eu acho que é bem isso assim, né? Porque em nenhum momento que fala de Enoque, fala do que ele fazia, tipo, ele não fazia isso, ou não fazia aquilo, ou deixava de fazer aquilo, ou fazia aquilo outro, mas fala que ele andava com Deus, todo dia, entendeu? Você está falando de Enoque bíblico ou do seu pai? Não, do meu pai não. Também, do seu pai também. Né? Então fala que ele andava com Deus e a cada dia ele foi se tornando tão próximo, e cada vez tão mais próximo que ele, até que chegou um momento que Deus levou ele para ficar com ele lá. Entendeu? Então, isso. Deus não queria sentir saudade, né? Tá tão próximo, gostando. Exatamente. Vamos comigo, vamos para minha casa. E não fala de nada. A única coisa que foca é o relacionamento dos dois. Exatamente. Tem uma listinha assim, olha, Enoque foi arrebatado por quê? Porque ele não fazia isso, não fazia aquilo, ou fez isso, aquilo outro. Mas assim, isso tudo é tudo consequência mesmo, que nem o Juninho então falou no começo. Lista é justamente consequência do envolvimento, do relacionamento. Você não precisa se preocupar em fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Você tem que ter um relacionamento mesmo com Deus. Você vai estar um momento que você vai estar tão íntimo, assim, não tem como você não fazer aquilo que Deus quer para você, entendeu? Aí vai fazer como o Paulo mesmo disse, né? Ser imitador dele, como ele é imitador de Cristo. Exatamente. Você vai estar convivendo tanto tempo que você vai ver em Cristo um espelho. Não, eu quero ser como ele. Até vai ser automático. Paulo fica falando realmente que eles têm que ser como ele e imita Cristo. Você pode até parar assim, analisar, olho fio, você meio que assim. Parece que Paulo está se orgulhando, né, disso aí. Tipo, eu tenho um relacionamento tão bom com Deus, vocês têm que ser igual a eu. Mas não é isso, né? Não é isso. É porque assim, ele tinha essa comunhão tão grande e essa ligação com Deus tão grande. Você percebe, entendeu? Você sabe que você tá fazendo o que Deus quer, entendeu? Interessante, quando a gente encontra alguém que você tem essas características que Paulo tinha, você olha o seguinte, não, essa pessoa realmente ela anda com Cristo. Porque em tudo, né? É no andar, no comer, é no conversar, no falar, em tudo. Tudo você vê a presença de Deus ali com a pessoa. Ele vai ver, esse aí é uma coisa assim, ele até talvez falava isso aí porque era uma coisa totalmente perceptível, entendeu? As pessoas deviam comentar isso, deviam falar isso. Já era assim, público, já estava no Twitter. Entendeu? Então as pessoas deviam falar isso. Ele estava só meio que citando, entendeu? Porque era transparente isso aí, esse relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então, assim, ele não estava simplesmente falando, eu vou chegar e falar, faz que nem eu faço, entendeu? As pessoas viam isso, ele estava simplesmente citando, entendeu? É legal que Paulo era identificado como seguidor de Cristo, era identificado como embaixador da cruz. E eu tenho um texto aqui que fala sobre marcas, que como ele era identificado por essa verdade, ele fala, né, que ele carregava as marcas. Exatamente. Da cruz mesmo, a marca do ministério dele. Né? Exatamente. Poucas pessoas orgulham-se de marcas, né, do pecado, porque a gente também pode ser marcado pelo pecado.
E só quando Jesus voltar é que essas marcas serão completamente extintas, né? Mas assim, é muito, mas muito melhor a gente amar a Cristo, viver para Ele e ser marcado para a sua glória. Esse eu acho que é o ponto mais importante do que Paulo quis deixar para os Gálatas, que eles quisessem amar a Cristo e ser assim marcados para sempre com a sua glória. Não era circuncisão, não era nenhuma outra coisa. Nenhuma outra que eles marca, queriam só colocar essa pra marca. eles. Era uma marca interna no coração, né, na mente. Exatamente. Legal. Ele então fala, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que possamos ter essas marcas, que as pessoas possam ver em nós essas marcas. Então, o último versículo de Gálatas, depois de tantos versos, de tanto estudo, ele começa com a palavrinha que é a palavra central desse livro, e é o que a gente não pode esquecer, é o que faz a gente dormir, sabe? Porque apesar do nosso pecado, nós temos a graça, e é assim que ele termina. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que assim seja. Que a graça de Jesus seja aquilo que nos move, aquilo que nos dá felicidade, aquilo que nos dá a certeza da salvação em Jesus, porque é somente em Jesus. E vamos aproveitar esse Natal para celebrarmos esse Jesus tão especial. Você que está em casa, que assiste a gente pela internet, obrigado por ter acompanhado toda essa temporada. Que a graça de Jesus mova a sua vida, mova a sua fé e faça você crescer em santidade. Que nesse tempo de Natal você tenha os seus pensamentos voltados para Jesus, porque Ele, somente Ele, é o autor da sua fé e o autor da sua salvação. E a partir da próxima semana vamos começar uma nova temporada estudando sobre os vislumbres do nosso Deus. Vamos estudar muito mais sobre o caráter de Deus e você precisa ficar ligado com a gente. Eu agradeço a sua participação, porque você sempre esteve juntinho com a gente. Agradeço a participação dos meus convidados. Que vocês tenham um ótimo Natal, sempre lembrando que Jesus Cristo é o único e o nosso Senhor. Um grande abraço para vocês. Feliz Natal a toda a sua família, a todos vocês. Um abraço, que você fique com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal para vocês. Que Deus esteja com vocês. Obrigado pela participação de vocês. Feliz Natal. Olha que beleza. Obrigado. Pode abraçar. Valeu, valeu. Quando me encontrou, estava perdido em meu pecado, preso em minhas vontades, não conseguia te enxergar, mas amaste deste o teu filho em meu lugar, e hoje eu sei, tua graça é maior, maior que o pecado que há em mim, e hoje livre sou em ti. Amor me alcançou, não importa o que o mundo disser, eu viverei por ti. Decidi viver escondido em tua cruz. Só em ti me achei. Tu és vida eterna para mim, firmado em teu querer, sozinho jamais me sentirei. És meu Deus, tua graça é maior, maior que o pecado que há em mim,
e hoje livre sou em ti. Teu amor me alcançou, não importa o que o mundo disser, eu viverei por ti. Tua presença é o que me faz viver. Me faz viver. Teu sacrifício me trouxe perdão. Tua presença é o que me faz viver. Teu sacrifício me trouxe perdão. Tua graça é maior, maior que o pecado cai. E hoje livre sou em ti. Teu amor me alcançou, não importa o que o mundo disser, eu viverei por ti. Eu viverei